Esse cara foi morto dentro da prisão no Maranhão, um homem sanguinário que teve a vida ceifada, mas a família dele vai receber uma indenização do Estado através de impostos, ou seja, seu dinheiro vai para a família de um criminoso que já tirou a vida de outras pessoas. Um cara que antes dos 30 anos já tinha fama de matador de aluguel, uma das lideranças do bonde dos 40. Esse é o Fábio Coelho dos Santos, o Fabinho Matador. Ele saiu das ruas da periferia de São Luís direto para o topo do crime organizado e terminou morto dentro de uma cela no complexo de Pedrinhas, no Maranhão. Fábio Coelho dos Santos nasceu em São Luís do Maranhão e ficou conhecido no crime como Fabinho Matador. Que já caracteriza mais um agravante para eles. E vamos fazer a apresentação dos mesmos aí, dos cidadãos aí, para o delegado tomar as providências cabíveis. Segundo a informação que já me passaram, que o Fabinho vai ser recolhido lá para homicídios. As primeiras aparições dele na mídia local mostram um cara ainda jovem, na casa dos 20 e poucos anos, já sendo apresentado pela polícia como assassino e envolvido com o bonde dos 40. De acordo com o G1, ele foi preso no bairro de periferia de São Luís. O bonde dos 40, sendo uma facção do Maranhão, foi a que mais se expandiu no estado e principalmente na capital, mas esses caras são a facção que mata as pessoas à luz do dia. Geralmente outras facções levam o desafeto para um lugar isolado e fazem o tribunal do crime, tanto é que é aí que a maioria tira aqueles vídeos bizarros. Mas essa facção também foi responsável por criar um toque de recolher. Existem vídeos de ruas inteiras vazias depois de certo horário, porque os caras mandaram. Mas ninguém é início da noite ainda, mas não há sequer uma pessoa nas portas nem com as janelas abertas, justamente em função, não é, desse tiroteio, desse pânico promovido aqui pelos integrantes de facção. Foi um tiroteio intenso, não é? Você pode observar tanto da rua da direita quanto do lado esquerdo da rua, não há uma só pessoa de janela aberta ou de porta aberta, as pessoas estão tudo trancadas dentro de casa, com medo, não é? Com receio. As placas ali, ó, vende-se. A maioria das casas aqui estão com a placa de vende-se. Fabinho ali já começava a construir a imagem de matador. Em 2013, ele junto com Jean Carlos Moreira da Silva, conhecido como Jeanzinho, Lucas Henrique França Barros, conhecido como Rob Gol, e Rafael Gomes Lisboa, conhecido como Rafaelzinho, eles foram denunciados pelo assassinato de Giovanni Neves dos Santos, morto a tiros na porta de sua casa no bairro Sol e Mar por volta da meia-noite do dia 30 de setembro de 2013. Consta na sentença que Fábio Coelho dos Santos já foi condenado pela segunda vara criminal e a quarta vara do júri de São Luís, além de responder outros 2 processos na primeira vara de entorpecentes e na segunda vara do júri. Com o tempo, o nome Fábio vai ficando cada vez mais pesado. Ele passa a ser descrito pelas autoridades como liderança da facção criminosa que atua em São Luís, ligada ao comando de crimes como homicídios, tráfico e controle de áreas dentro e fora dos presídios. De acordo com o Conecta Piauí, é que ele não era um soldado, ele era um chefe mesmo, alguém que dava ordem para mandar matar e coordenava ações criminosas. Em 2014, um dos momentos mais marcantes da trajetória dele foi a condenação na justiça, onde ele foi condenado a mais de 17 anos e 6 meses de reclusão por o assassinato de uma outra pessoa, o José de Ribamar Fonseca Silva. E segundo a sentença divulgada na época, o homicídio teve características de execução, reforçando a fama dele de matador profissional. A justiça considerou grave a situação do crime. Também o histórico dele não ajudava nem um pouco, e foi por isso que ele teve uma pena de 17 anos, o que, para pensar, uma pena muito curta para uma pessoa do perfil dele. E foi assim que ele se tornou aquele que era conhecido como matador. Depois das prisões e condenações, o Fabinho passa a viver dentro do presídio, mas isso não significa que ele tinha pouca influência. Foi a partir daqui que ele teve um certo destaque na facção do bonde dos 40. Fontes oficiais apontam que ele era visto como um chefe que, mesmo encarcerado, ele tinha a ordem final. Basicamente, uma pessoa que tinha uma voz alta na hierarquia. E de acordo com o portal Imirante, a penitenciária regional de São Luís, em Pedrinhas, já é conhecida nacionalmente por rebeliões, mortes e disputas entre grupos rivais. E colocar uma liderança de uma facção nesse ambiente é praticamente jogar gasolina num lugar que já é explosivo. Esse contexto torna a morte dele ainda mais suspeita e cercada de dúvidas. Um cara que já estava preso há mais de 10 anos. Em julho de 2026 veio a notícia que chocou muita gente do crime e chamou a atenção da imprensa. O Fabinho Matador, que estava já com seus 40 anos, foi encontrado morto dentro da penitenciária regional de São Luís, em Pedrinhas. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou a morte dele e informou apenas que todas as medidas cabíveis foram tomadas. Porém, as circunstâncias do crime ficaram oficialmente em investigação, sem detalhes sobre teria sido uma autoexecução, um assassinato ou uma morte por um outro motivo. Quando um líder de uma facção é encontrado morto dentro de um presídio, e ainda mais problemático
como esse de Pedrinhas, automaticamente surgem várias teorias. Entre os próprios detentos e até entre os policiais, a suspeita mais comum é acerto de contas, que seria uma disputa de poder, ou uma traição interna, ou por uma cobrança de alguma coisa que aconteceu na rua. Outra linha que sempre entra na conversa é a possibilidade de falha ou omissão no sistema prisional. De acordo com a secretaria, como que um detento tão conhecido, apontado como chefe de uma facção, morre dentro de uma unidade de segurança misteriosamente? É mais provável que tenha sido um outro criminoso que simplesmente teria ceifado a vida dele. Mas calma, que uma das versões a gente já vai falar pra vocês. A morte do Fabinho mexe diretamente com o equilíbrio do poder dentro do crime organizado em São Luís. Quando o líder cai, abre espaço para novas disputas pela chefia, tanto dentro dos presídios quanto nas áreas controladas pela facção na rua. Isso pode gerar dois cenários: uma fase de guerra com brigas internas e aumento de homicídios, ou a ascensão silenciosa de um novo nome que assume o comando sem tanta exposição na mídia. De qualquer forma, a morte dele não significa o fim do grupo, mas uma mudança na estrutura da facção. O problema disso tudo é que, caso a vida dele haja sido ceifada por outro custodiado, a família do Di Cujos recebe uma indenização do Estado, dinheiro esse que sai dos nossos bolsos. De acordo com o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a integridade física e moral dos detentos sob sua custódia. E a parada é o seguinte: quando o indivíduo é preso, ele perde a liberdade de ir e vir, o que significa que perde também a capacidade de se defender por conta própria, fugir ou escolher com quem convive. Aí então o Estado assume a tutela e a custódia total da pessoa. Porém, quando esse cara morre e tem uma indenização, a indenização vai para família, seja mãe, pai, filhos ou cônjuge, a título de dano moral por ricochete, que é o sofrimento causado aos parentes pela perda do falecido, ou uma pensão alimentícia em caso de dependentes comprovassem a dependência econômica daquele criminoso. E o valor, cara, ele pode variar por danos morais entre 30 a 100 mil reais por familiar afetado, coisa que eu dificilmente encontro alguém recebendo esse valor tão grande. Mas é possível que você receba uma quantia, ou seja, se um preso é morto dentro da cadeia, teoricamente o Estado falhou na custódia do cara e pode ser condenado a pagar uma indenização à família do criminoso. Cara, como que pode? Isso pra mim é uma coisa doideira. O dinheiro das condenações contra o poder público sai do orçamento estatal, ou seja, através de imposto. Mas pouco tempo depois da morte do Fabinho, um detento chamado Thalisson, conhecido como Primo da Aranha e apontado como integrante do B40, foi esfaqueado dentro de Pedrinhas em São Luís. Thalisson havia acabado de receber uma visita e, ao deixar a área destinada aos visitantes, foi surpreendido por outro preso que o atacou com golpes de faca. Ele foi socorrido por equipes da unidade e encaminhado para um hospital da capital, onde ele permanece internado. O caso aconteceu apenas 2 dias após a morte do Fabinho. Só que, olha que doideira, após a morte do Fabinho, um texto passou a circular em grupos de WhatsApp atribuído a supostos integrantes do B40. Na mensagem, os autores alegam que ele estaria adotando comportamentos considerados incompatíveis com as regras internas da FAC, como desrespeitar a hierarquia, apoiar integrantes que teriam sido decretados e tentar impor decisões ao comando local. Enfim, essa seria a versão mais plausível, afinal teria esse comunicado e eles falaram: ele não tá mais fechando com a gente, então a gente foi lá e cortou ele. E essa foi a história de Fabinho, um criminoso que já estava na cadeia há mais de 10 anos e mesmo assim mandava em um dos grupos criminosos mais perigosos do Nordeste. Estamos fazendo live nesse canal, onde você pode acompanhar o conteúdo menos polêmico. Todas as fontes estão aí no comentário fixado. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo.